Trouxe até o 10 para pedir para você prestar atenção nessa história, que é uma história bastante... que me pegou de surpresa. Agora eu vou deixar o 10 aqui. Que é o seguinte, eu sempre faço as aberturas em off e tudo mais com as imagens. Esse daqui eu resolvi fazer o mesmo porque eu precisava contar um pouco da minha própria história dentro dessa entrevista. Eu fui procurada pela doutora Marta Medeiros no ano passado, lá entre setembro e outubro, durante muitos meses. Ela tinha um caso e ela queria muito poder falar porque ninguém a ouvia, nem a polícia e nem a justiça. Era um caso de um rapaz, de um homem de quase 30 anos, que havia sido preso injustamente. Aquilo me chamou a atenção, preso injustamente, um inocente na cadeia, o que será isso? Mas é claro que a gente sempre está acostumado já a ouvir que o criminoso nada fez. Então a gente sempre fica um pouco com o pé para trás. Eu pedi para a doutora Marta para ver todo o material e analisando, eu não sou expert, eu não sou promotor, eu não sou formado em direito, mas hoje eu já sei ler um pouco o processo e inquérito. Até por tantos anos que eu faço coisa policial. Ali eu já achei um pouco estranho tudo que eu estava lendo. Eu olhei e falei, parece que não teve um trabalho de investigação direito. E como pode? A polícia não fazer um trabalho de investigação, a justiça não aceitar o inquérito, fazer denúncia, pronúncia, aí eu já não sei esses termos técnicos. E até mesmo um julgamento e condenar uma pessoa que aparentemente, por tudo que eu tinha visto e lido, nada tinha feito. O rapaz tinha um passado? Tinha. Ele tinha participado já de um roubo? Tinha. Mas a ressocialização faz parte da existência. A gente tem que lembrar que temos quase 1 milhão de pessoas presas. Se essas pessoas não forem ressocializadas, vai ser o quê? Vai ser um exército do mal contra todos nós. E esse garoto, por tudo que eu já tinha visto ali, ele tinha voltado ao convívio social. Fazia muitos anos que ele não fazia nada. Chamei a doutora Marta para uma entrevista. Ali ela trouxe muitos elementos, que é essa primeira parte que você vai ver, a entrevista da doutora Marta, que ela vai contar a história do Adriano. Ela vai contar a saga dela, inclusive, em tentar fazer justiça. Quando a entrevista com a doutora Marta terminou, eu resolvi conversar com uma expert, uma pessoa que tivesse realmente poder de análise. Eu chamei então a doutora Solange Beretta, que é uma excelente promotora, infelizmente para a nossa sociedade aposentada, para ela o direito dela, depois de tantos anos de trabalho, mas ela, como exatamente por ser uma excelente promotora de São Paulo aposentada, ela poderia fazer para mim essa análise. Ela precisava ser a minha maior e melhor fonte, para eu ter certeza que eu estaria trazendo um caso aqui de uma pessoa que estava presa, em princípio, injustamente. Essa é a segunda parte da entrevista. Quando a gente vai analisar junto com ela, na verdade ela vai mostrar para a gente a análise dela e ela vai dar o veredito. Afinal, o Adriano está preso injustamente? Ela é que vai me falar. Eu tenho a minha opinião, a doutora Marta tem a dela e eu queria que você tivesse a sua. Inclusive, depois de assistir, comenta aqui o que você acha. Você acha que o Adriano é inocente ou não? Se ele for inocente, por que não pedimos aqui, inclusive, justiça por Adriano? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar. Se puder, seja membro, marque nas suas mídias sociais, porque é esse seu engajamento que faz o canal acontecer. E acontecendo, a gente consegue trazer conteúdos aqui que todos nós queremos ver. Inclusive agora com a doutora Marta Medeiros Fanha. Sim. Viu? O nome completo. Coloquei. Obrigada. Doutora Marta, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo. Você que é do Paraná e veio até aqui pessoalmente, me sinto lisonjeado por esse carinho de vir aqui. Sempre, eu não vejo problema nenhum de ser por Zoom e tudo mais, mas claro que pessoalmente as entrevistas são sempre mais humanamente quentes. E eu acho isso muito mais legal também. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir de lá até aqui para a gente poder conversar sobre esse caso tão enigmático. Eu quem agradeço, né? Eu tenho o escritório no Paraná, há 4 anos estou em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Fiz questão mesmo, porque eu creio que há algumas situações no Brasil que, por mais que às vezes a gente fique assim meio cansado de lutar,
vê muito sofrimento envolvendo família, a gente não pode desistir, tem que ter resiliência. E esse é uma situação, é um caso de erro judiciário com estigmatização penal e, principalmente, um fenômeno que eu identifiquei nos últimos tempos, que é do negacionismo judiciário. Por quê? Porque, ao se negar o cumprimento da lei, ao se negar o procedimento legal, você vai, inevitavelmente, estar negando a justiça. E, diante da situação que nós vivemos no Brasil e no mundo, quando você nega a justiça, quando você não consegue estabelecê-la, você vai atingir aí uma situação maior de desigualdade social, né? Esse é um caso muito diferente, porque é um caso onde aqui, por isso que eu até te convidei para a gente conversar, certo. Quando você me contou, porque é um caso de alguém condenado, sim, que é o que você vai me trazer aqui de elementos, sim, condenado injustamente. Sim. Então, a justiça ela é necessária, a pessoa que cometeu um crime, ela precisa pagar pelo crime, sim, mas é inegável que nós temos pessoas inocentes presas. Com certeza. O que eu queria utilizar desse caso é para depois a gente falar sobre um todo. Sim. Mas eu queria que você me ajudasse aqui. Que crime é esse? O que aconteceu? Quem é o Adriano? Por que ele foi envolvido num crime? Me dá um overview de toda essa situação, por favor. Certo. O que nós temos? Nós temos um caso, quando eu digo esquematização penal, é porque o Adriano, lá atrás, em 2011, quando ele era jovem, né, no início da juventude dele, ele cometeu um crime. Ele se envolveu, na ocasião, com uma quadrilha que assaltava ônibus de turismo, de sacoleiros, como nós falávamos na ocasião. Eram ônibus que faziam trajeto Minas-São Paulo, passavam pelo aquele interior do Paraná para ir ou para Guaíra, ali, para a fronteira, ou por Foz do Iguaçu, ou por Guaíra. Ia para o Paraguai, é isso? Isso, Paraguai compravam, né? E para fazer as vendas aqui. Ok. Ele, então, junto com uma turma lá em 2011, eles foram presos numa operação denominada, na ocasião, Piratas do Asfalto. Eles tinham um modus operandi bem específico. Essa quadrilha, ela tinha, assim, 12 integrantes, em média. Eles se dividiam em 2 quadrilhas. E o que eles faziam? Paravam de madrugadas esses ônibus de sacoleiro. Por quê? Porque quando eles estavam a caminho do Paraguai, esses ônibus estão cheios de dinheiro, né? As pessoas estão com dinheiro em espécie, né? Na maioria das vezes, fora itens pessoais. Naquela época já tinha celular, etc. e tal. Então, eles paravam, alguns atiravam, né? E paravam ônibus, levavam... Atiravam aonde? Atiravam no ônibus, às vezes no pneu, tá, para intimidar, não para parar. Não nas pessoas. Não. Tivemos depois uma situação lá em Maringá, uma quadrilha que agiu com violência. Atirou e matou um motorista que estava dormindo naquela parte de baixo do ônibus. Graças a Deus, essa turma do Piratas do Asfalto teve realmente muito terror na estrada. Porque você imagina, você está, né, fazendo uma viagem e ser abordado assim. Lógico que eles agiram totalmente errado. Mas veja bem, Beto, eles cometeram crimes graves. O assalto, ele é um crime grave. Você tomar a pessoa de violência, não importa o tipo de arma, mas você tomar de violência, levar o patrimônio dela e muitas vezes, né, até machuca ou mata, é algo muito triste, muito terrível de se passar. E ok, a polícia agiu como se deve agir. Eles montaram uma operação, foram lá, pediram devidamente lá celulares, né? Fizeram as interceptações, fizeram toda uma investigação. Ou seja, quando eles pegaram essa turma, pegaram mesmo, porque eles tinham, como eu te disse, um modus operandi específico, se dividiam em 2 quadrilhas e ficavam ali, principalmente num trecho
trecho que falamos de Colorado, ali na região de Colorado, que faz divisa ali com São Paulo, naquela região de Presidente Prudente, e também em Londrina, ali na região de Londrina, e daí de Maringá até um trecho ali próximo de Foz. Se dividiam por ali. O Adriano, especificamente, ele trabalhava com carteira assinada e tudo, mas eu penso que, na ocasião, sabe aquela coisa, tá com um amigo que está fazendo parte dessa quadrilha, vamos ganhar um dinheiro fácil, daí, sabe, uns pensamentos assim. Ele era jovem, ele tinha o quê, 20 anos? Isso, 20 e poucos anos, morador da periferia de Sarandi. Que é Sarandi? É uma cidade vizinha de Maringá, faz parte ali de uma grande região metropolitana, mas de família, ok. Os pais sabiam que ele estava no crime? Não. Todo mundo foi preso, pego de surpresa. Outros integrantes da quadrilha, na ocasião, até um ou outro sabia, porque sabia o que o filho estava fazendo, mas esses não, sabe? Porque ele realmente trabalhava em horário comercial, ele dirigia uma picape na época, sabe? Um utilitário, um carro utilitário, para uma empresa. E como que ele se envolveu? Ele usou esse carro para, em algumas madrugadas, em 2 ocasiões, levar integrantes da quadrilha até o ponto ou da fuga, né? Ok? Esse era o trabalho dele nessa roubo. Quadrilha. Ele não atuava, ele não agia... Tinha quem abordava o ônibus, quem entrava nos ônibus. Ele não entrava com a arma, nada? Não. O trabalho dele... dentro da quadrilha, né? Ele tinha uma função. A ação. função dele era... A função dele era usar o carro, que ele tinha carro, não eram todos que tinham. Às vezes, eles assaltavam carros para usar nesse assalto. Só que ele não, ele usava aquele carro, porque como ele era um que tinha carro, ele tinha condições de levar um ou outro integrante e também de dar fuga e, às vezes, levar, creio eu, na ocasião, não acompanhei ele especificamente, mas creio eu que ele chegou a usar um ou outro armamento para o pessoal que fazia a abordagem. Mas ele não abordava, ele não chegava nas vítimas e falava, passa as suas coisas aqui. Teve quem fazia isso e foi condenado por isso, inclusive 3 clientes meus na ocasião. Tá. E o Adriano, ele foi pego nessa operação? Em 2011, então, a polícia muito bem, com um trabalho muito bem realizado, junto com o Ministério Público, das comarcas de Colorado, de Maringá, envolveu várias comarcas essa operação, porque os locais de crimes eram diferentes, né? E o local de crime é quem determina ali a competência do juízo. Ok. Isso em 2011, foi preso. E quando os advogados se depararam com um inquérito policial que tinha gravação de ligações, ou seja, eles conseguiram materializar toda a operação da quadrilha. Eles já tinham desenhado até quem eram as pessoas, possivelmente. Pensa num negócio que não tinha escape. Eles estavam envolvidos, eles fizeram. Ele era realmente responsável. Realmente responsável. Por uma das Sim, funções, mas ele era responsável. Eu fiquei com... Por essa operação, sim, até uma avisando para as pessoas, não é sobre essa operação que nós estamos falando aqui, chegar lá. Sobre a injustiça que ele estaria Sim. sofrendo agora. Eu digo, estaria porque ele ainda tem processo e tal, estou vindo aqui a parte do Adriano. Nessa operação, Piratas do Asfalto, para essa ele realmente participou e ele foi condenado nessa... Veja bem, quando foi preso, teve mandados de busca e apreensão, ele foi preso logo cedo na casa, ou seja, eles deflagraram lá, um certo dia deflagraram e prenderam toda a quadrilha. Eu atendi, inclusive fui Você advogada, ele, né? não, na ocasião não atendi ele. Ele foi atendido por um outro escritório de advocacia. Na ocasião, eu atendi os que usavam arma na abordagem. Entende? Eu atendi o que recolhia as coisas dos passageiros, entendeu? Tá. O que ficava fazendo pressão para o motorista estacionar na área rural, né? E, às vezes, eles colocavam, olha que coisa absurda, dentro de uma área rural, ainda às vezes todos dentro
do porta-mala, para eles terem tempo de fuga. Na verdade, a gente, né, às vezes solta um sorriso ou outro, mas é um horror. Sim, não, faz parte. Mas veja bem, a operação foi tão feita, o trabalho policial e do Ministério Público tão bem feito, os meus réus e o Adriano foram confessos. Amigo, fez. A polícia materializou. Não adianta brincar com a justiça, porque quando a justiça quer, ela é muito séria. E ela precisa ser sempre muito séria. Ela não deveria querer, ela deveria ser sempre. Talvez eu tenha usado um termo errado. Não, que você na maioria das vezes, certo. Quando ela quer, sim, ela é correta, mas ela deveria ser corretamente. correta o tempo Sim, todo. todo o tempo. Teria que ser, a justiça teria que ser algo plantão 24 horas. Deveria ser um commodity, ela ser séria. Né? Mas, o que aconteceu? Foi réu confesso, não teve jeito. Ele pegou quantos anos de prisão? Ele foi preso, não foi? Era réu sim, primário? Foi. Ele era réu primário. O Adriano era réu... Naquela ocasião, ele e boa parte da turma. Tinha um ou outro só que tinha um... Mas ele, naquela ocasião, foi o único antecedente dele. E isso em 2011. 2011. E ele foi condenado a quanto tempo? Ele foi condenado naquela ocasião, me perdoa agora que eu não tenho, mas foi coisa assim, pelos 2 assaltos. Eles tinham colocado 30 e poucos anos, mas o tribunal reduziu para 17. Depois, me perdoa, eu posso até passar. E ele cumpriu todo o período que precisou no fechado. Depois ele progrediu para o semiaberto e, em 2016, atingiu o aberto. Ele foi um exemplo de ressocialização mesmo, até porque lá atrás, essas 2 ocorrências dessa participação pontual que ele teve, ele confessou e cumpriu literalmente a pena. Ressocializou. Desde 2016, conquistou o aberto. Todo mês, junto à VEP, assinando, a Vara de Execução Penal, como ele é morador de Sarandi, mas trabalha em Maringá, assinava ali todo mês na VEP. A Guarda Municipal, isso é importante, eu vou falar, até a Guarda Municipal sabia o endereço dele, porque a Guarda Municipal, por causa de alguns convênios, às vezes fiscaliza, e eles fiscalizam mesmo. Tem lá um em aberto, e eles vão lá ver... Está lá depois das 10, está final de semana. Há uma coisa séria, há uma fiscalização. E ele está ainda nisso? Não, ele estava quando ele foi preso agora. Por esse caso. Por esse caso. Então ele estava desde 2016 no aberto. Mas ele ainda não tinha cumprido toda a pena. Não, porque tinha um remanescente, né? Acho que agora em 2023 que finaliza que tudo. Ele teria quitado toda a sua dívida. Toda. E aí ele voltaria a ser réu primário, inclusive, né? Depois que não, quita, não. Daí depois da execução execução da pena, se passa um período e depois de um período legal, você pode até fazer um pedido de reabilitação. Entendi. E zera. Não é automático. Não é automático. Mas ele ainda estava cumprindo a pena dele dentro do final do aberto, mas ele estava ali. E somente daqueles 2 crimes, desde 2016, sem nenhum tipo de BO, como se diz, nada. Porque, de fato, ele foi um exemplo de ressocialização. Ou seja, quando o Estado acerta... Ele casou, ele teve filho? Sim. Um filho de 16 anos e um agora que já está com... De quantos anos o filho? Um de 16 anos, então que agora já deve estar com... família, mulher, quando ele tudo. Entrou no Piratas do Asfalto, ali na Operação Piratas do Asfalto, ele já era pai. Já era pai. Tão novo, tá? Isso. Agora, esse já deve estar com 18, porque ele já está 2 anos preso. 18 anos o mais velho, salvo engano. E o menor, agora já deve estar indo para os 4. Quando foi preso, 2 anos e pouquinho. Eu quero dizer o seguinte, ele voltou a ter família, ele constituiu família depois que ele... Imagina, ele foi preso no ambiente de trabalho dele, ele abriu uma barbearia. Não, então, vamos chegar nisso. Tá. Mas assim, quando ele está nesse período de soltura, de regime aberto, sim, ele constitui família, ele passa a trabalhar... Sim. E ele tá todos os dias vai lá, assina o que tem que assinar, toda essa guarda municipal que passa, ele estava sempre, tudo checklist estava ok. Por isso que você me passa aqui que é um exemplo de ressocialização. Isso. E aí ele estava trabalhando com o quê?
Ele, então, morador de Sarandi, abriu uma barbearia em um bairro de Maringá. E, graças a Deus, deu certo. Sabe aquela barbearia que dá certo? É em um bairro populoso, muitos trabalhadores, muitas famílias. É um local bem limpo, bem arrumado. As pessoas marcam horário pelo Facebook, pelo WhatsApp. Vai o jovem, vai o filho, a mãe fala para o filho lá ou leva a criança. Então, atende assim, basicamente, né? Vai do pai ao filho. Do pai ao filho, super. Do avô. Isso, ficou super conhecido ali no bairro. Tá até hoje. A mulher dele tem levado essa barbearia adiante, até porque é a fonte de renda da família. E quando se tem um preso na família, as pessoas devem saber, assim, quem tem preso, quem tem essa experiência de vida, é caríssimo manter, né? Porque nós vivemos com algumas lendas urbanas, infelizmente algumas mentiras, como auxílio reclusão. Não é assim. Não? A pessoa só tem auxílio reclusão quando ele é um preso condenado e ele tinha condição de segurado da Previdência Social. Ou seja, ele ou trabalhava com carteira assinada, né? Ou então ele recolhia como autônomo, entendeu? Então... Aí não é ele quem tem. Se ele, quando foi preso, ele era uma pessoa segurada, porque contribuía. Se ele tiver filho menor, ou se ele tiver pessoas que ele bancava mesmo, sustentava, ou uma mãe idosa, ou uma esposa, filho, são essas pessoas que têm direito a um auxílio reclusão para os dependentes. Ah, não é assim, você foi preso, ganhou auxílio? Pelo amor de Deus. É porque... Eu fico chateadinha. Sim. É o que mais se fala. Chico, eu desde que se foi criado redes sociais, eu vejo esse tipo de mentira. Que sempre tem, a vítima não ganha nada, gente, mas que é isso, pelo amor de Deus. Então, vamos restabelecer a verdade nesse país. Vamos aproveitar aqui para... Vamos ver se eu aprendi. Pode falar. Ou seja, se uma pessoa que tem carteira assinada ou contribui como autônomo... ou individual, tem vários tipos de contribuição. Eu ia falar INPS. Para o INSS, é isso? Isso. Previdência Social hoje que eles chamam, que né? É Previdência Social, isso. Que é para você estar olhando para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Então, isso. Se você é registrado, pega automaticamente do seu pagamento. Se você é autônomo, você pode pagar ali o mínimo, o máximo. Hoje em dia, os e-mails já coloca junto com o imposto a contribuição também da Previdência, quem tem e-mail, né? Também quem tem e-mail. Agora, se você paga essa previdência, aí se você é preso e se você tem alguém dependente seu, como uma mãe, um filho, uma mulher, filho menor, aí você tem esse auxílio, porque você está assegurado por algo que você pagou antes. Não vai ser o preso que vai receber, vai ser a mãe do filho que vai receber por ele. E mesmo assim, se o preso não tiver um filho, uma mãe dependente, ele não tem direito a esse auxílio, porque o auxílio não é para ele, o auxílio é para aquela pessoa que dependia dele, não pelo assalto, não pelo crime, mas por esse trabalho registrado ou pelo trabalho de autônomo. Isso eu vou te falar uma coisa. Ou que eles chamam de condição de segurado da Previdência Social. Eu peço desculpa que eu tenho, às vezes eu falo meio irritado sobre esse assunto, então eu peço desculpas pela minha ignorância. Porque eu não sabia que tinha, eu não sabia que tinha esse tipo de arquitetura. Sim. Porque se você pagou, você tem um seguro, cara. Você pagou, o seguro serve para isso também. E você tem uma lógica, tá? Entendi. Sim. Tá, então e tem um tempo também, por exemplo, se a pessoa para de contribuir, ou se ela é contribuinte individual ou tal, mas ela tem uma carência. Se ele foi preso depois da carência, dançou todo mundo. Como é que é a carência, volta? É que assim, você contribui, quer como trabalhador de CLT, quer como contribuinte individual, e-MEI, enfim. Você é segurado, você tem a condição de segurado da Previdência Social. Mas daí você deixou de pagar, deixou de contribuir ou não está mais empregado, registrado. Ainda assim tem um tempo de carência. Um período ali. Isso, salvo, eu não lembro, mas tipo de 6 meses a 1 ano, é conforme a situação. Tem uma carência. Depois dessa carência, se a pessoa for presa e ela não estiver mais na condição de segurado, porque ela não contribuiu mais ou não conseguiu mais emprego de carteira assinada, e ela for presa e tiver filho menor, dançou, tadinho.
Ai, todo mundo dançar. Ele não tem condição de segurado. Entendi. Vai viver. As famílias sofrem pra caramba. Beto, esse tipo de erro, esse tipo de mentira atroz, e tem muitas, elas complicam muito. Eu vi mulheres, muitas mulheres ao longo de... Vou fazer 2 de maio, 15 anos na praxis, na advocacia do dia a dia. Vi muitas mulheres, pessoas equivocadas, tipo até fazendo filho, achando, indo lá, sabe? Fazendo filho achando que ia garantir né? Tipo, então a gente garante uma... Não, minha amiga... vai na cadeia, tem um filho e você não sabe que você não tem direito a nada. Porque se ele não é segurado, não tem nada. E o período, e dentro da cadeia ele parou de pagar. Sim. Então, se ele já está também fora daquele período, já acabou, já dançou. Isso é muito importante que as pessoas saibam que a Previdência Social, ela só aposenta, ela só dá benefício. A pessoa só tem condição de pensionista, às vezes, que é um dependente, geralmente, esse termo de pensionista, ou ele só consegue alguma coisa se tiver condição de segurado. No caso do Adriano, ele tinha? Na ocasião, tinha. Na ocasião, quando ele foi agora, sim, ele era no registrado caso, e tudo nós mais. vamos entrar, então a mulher dele recebe. Na ocasião, o filho, o menor, recebeu, mas depois cessa também. Né? Tem um período? Sim, depois cessa. É o quê? 9,5? Tipo seguro-desemprego? Enquanto está na execução da pena, ele vai, e o filho ainda precisa, e ele não voltou para ativa, porque depois, só quando a pessoa sai do aberto, são poucos os semiabertos que realmente a pessoa consegue trabalhar e dormir e tal, né? Quando ela realmente atinge o aberto ou finaliza a execução da pena, também cessa o benefício, né? Vida que segue. Não sei, mas, por exemplo, se ele ficou preso 10 anos, 10 anos o filho dele recebeu. Sim, era menor, né? E ele era um segurado, ele pagava. Até ficar maior, porque sim, também sim. Se ele tinha 10 anos de passado, 18 anos, são 18 anos ou 21? Agora, eu acho que ele já deve 18, estar... né? Sim. Era 18, então tá ok. Então, o Adriano, muito obrigado por essa explicação. Imagina. Eu prometo que eu vou passar para frente, porque... É importante, Beto, É importante porque realmente... Até para as pessoas não fazerem loucura. Eu entendo porque é um pouco... Existe uma irritação da natureza humana natural, porque você vê pessoas que cometeram crimes recebendo um auxílio e você fala, pô, e a vítima não recebeu nada. Mas você brilhantemente aqui me explicou, eu te agradeço muito. Imagina. E eu vou passar para frente. E quem recebe é a mãe do dependente, porque ou se ficar existe uma mãe. lógica. A pessoa, apesar de bandido, ele trabalhava, ele tinha a carteira registrada ou ele pagava como autônomo, sei lá, como bandido autônomo. Mas ele pagava, então ele teve acesso a... Às vezes acontece. Eu vou te dar um exemplo de bandido autônomo. Bandido autônomo. Eu vou te dar um exemplo, uma pessoa aí que faz muito dinheiro no mundo do crime, ele vai lá e paga o INSS dele. Ele sabe que isso até pode... Assim, uma hora Às vezes ele tem uma empresa ilegal, mas ele pega e consegue... Sim. Sabe ser um contribuinte. E aí o Adriano, entrando no caso, o Adriano, o que acontece com ele? Ele sai, tem a barbearia dele, ele constitui uma nova família, lá de tem lá o seu filho mais pequenininho. Isso. E deixa eu te contar. Um belo dia, 6... Eu vou pegar essa... Eu lido muito com essa data, mas é sempre bom lembrar. Um belo dia, 6 de fevereiro de 2020. Plena pandemia. Lá, não, estava começando. A pandemia começou em março de 2020. Começa em março. Então ele estava no dia normal trabalhando, porque só começou depois do carnaval no Brasil, a pandemia. Isso mesmo. Estava lá trabalhando normal. Sucesso. Ele fez sucesso profissional. Barbearia dele. Normal. Ele saía de manhã, lá da onde ele mora, em Sarandi, ia para o bairro, porque Sarandi e Maringá é uma divisa que nem existe, vamos dizer assim, né? Já passa, né? Enfim, trabalhando normal. Tipo Santo São Vicente aqui. Tá lá trabalhando, foi preso. Chega a polícia no endereço do trabalho dele e leva ele preso. Por quê? Acusaram ele e expediram mandado de prisão que ele teria participado de um assalto junto com uma pessoa de nome Genésio, depois eu vou te falar quem é esse Genésio, e teria participado de um assalto... Perdão, Beto, eu preciso explicar melhor isso daí. Melhor. Deixa eu só te falar. Ele foi preso
Eu tenho aqui uma situação. Tem a situação da ocorrência. Quando aconteceu a situação lá na estrada. Entendeu? Lá da Operação dos Piratas do Asfalto. Não. Outra? A Operação do Pirata de Asfalto foi lá em 2011 que originou a condenação dele e esse antecedente dele. Você está me entendendo? Tá. Daí, em fevereiro de 2020, no dia 6 de fevereiro de 2020, houve um assalto na estrada de Colorado. Um assalto de madrugada, num trecho ali de Colorado, houve um assalto. Perto de onde ele teria atuado antigamente? É que eu não conheço. Sim, faz parte ali daquela região. Um carro de família, um carro de passeio de família. Ou seja, diferente de um ônibus de viajantes. Isso, olha só que situação. Um carro de passeio de família foi parado na estrada. Foi abordado, que teria sido 3 homens, sendo um estava em um carro, sendo que os 3, estavam no carro, daí esse carro parou e continuou atirando contra esse carro de família, obrigando esse carro a parar na estrada, e levaram, na ocasião, cerca de R$7.000 em dinheiro, mais umas mercadorias que teriam sido compradas lá no Paraguai, e fugido em seguida. Não mataram ninguém? Não teve homicídio? Estavam, as vítimas eram uma mulher, um homem, um casal, a filha, uma idade aí de 10, 11 anos, e a mãe, a sogra, e a mãe que seria a mãe do que estava dirigindo, Então, essa família foi abordada. E eram 2 homens? Eles dizem que eram 3 homens, só que um permaneceu, que estava em um outro carro, permaneceu no carro, mas esses outros 2 saíram do carro ali na estrada e atiraram neles até eles pararem e fazerem um assalto. Foi essa a ocorrência. Foi essa a ocorrência relatada. Depois disso, eles fugiram, a família ligou para a polícia e, segundo a família, chegou na ocasião policiais, inclusive de São Paulo, dizendo que ele... é perto? Na divisa ali com o Presidente Prudente. Tá. Colorado, essa região, fica perto mesmo da divisa com o estado de São Paulo, nessa região aí de Presidente Prudente. Vindo também a polícia rodoviária e a militar do Paraná, relatando isso e, segundo as vítimas, abriram na estrada ainda, mostraram fotografias e perguntaram, são esses daqui? Porque um deles, inclusive, nós estamos atrás. A polícia, tanto do Paraná como de São Paulo, já estariam atrás de um assaltante chamado Genésio. Ok. Aí mostraram a foto do Adriano. Por que mostraram essa foto do Adriano? Lá em 2011, quando ele foi preso, naquela ocasião, uma das comarcas que recebeu a Operação Piratas do Asfalto foi a de Colorado, e na delegacia de lá, de Colorado, de Santo Antônio, que são Santo Inácio, que são cidades ali próximo, deixaram as fotografias na ocasião dos integrantes da Operação Piratas do Asfalto. Agora, você veja bem, desde 2011, a delegacia mantém fotos de presos, presos lá desde 2011, isso aconteceu em 2020, ou seja, há mais de 9 anos aquelas fotos lá. Ok. Só que, com relação ao Adriano, nem justificava mais a polícia até prender, porque ele nunca mais, ele saiu totalmente de cena quando ele foi preso lá em 2011. De 2011 a 2016, ele foi um ser humano totalmente... Correto. Não, segregado, ele estava em cumprimento de pena. Ele estava dentro da cadeia. Dentro da cadeia pelo crime, pelos 2 assaltos contra ônibus de turismo com a quadrilha presa naquela operação em 2011. Então, de 2011 a 2016, ele foi uma pessoa segregada totalmente da sociedade.
Totalmente. Porque no Brasil, o regime, mesmo quando você atinge o regime semiaberto, muitas vezes na prática você fica fechado, porque você não consegue trabalhar, o preso não consegue trabalho. Você precisa ter trabalho para poder sair, Sim, comprovadíssimo. Para você poder ter aquilo de trabalhar de manhã e voltar só para dormir. Ou o que acontece? Muitos penitenciárias de semiaberto, elas mantêm convênios e, às vezes, os presos prestam serviços, tal, mas não são todos, infelizmente. Tá. E não são todos também que conseguem emprego na cadeia, no fechado, para quando sair no semiaberto já ter. Enfim, muitas vezes você passa parte do semiaberto também no fechado. E o Adriano conseguiu o semiaberto? Saiu ou ele ficou fechado? Fechado. Não conseguia emprego porque e tal. No semiaberto é difícil, né? Na Você prática. conseguiu. Ele conseguiu até algumas coisas lá nos convênios. Sempre foi uma pessoa muito integrada dentro da penitenciária, prestava bastante trabalho, bastante serviço. Ou seja, a foto dele não deveria estar nesse material da polícia? Não, porque... Pode estar, mas não Sim, deveria. Tanto que eu estou elaborando um pedido. Por quê? Porque, na minha concepção, se o preso tiver em execução de pena e depois que ele cumprir a pena, depois que ele sai e fica lá no tempo do aberto até a execução total da pena, sem cometer nenhum BO, nada, se tiver alguma fotografia dele nas delegacias, tem que ser retiradas. Não tem lógica. Só tem lógica você manter foto de gente que permanece no crime. Ele ficou de 2011 a 2016 segregado. Quando saiu em 2016, a vida dele foi retomar mesmo. O objetivo dele foi retomar, por quê? Porque isso era dele. Tem gente que é cadeiro, Beto. Tem gente que não liga. Eu conheço pessoas que passaram e ainda passam a vida inteira presa. Tiveram oportunidade de sair. Vai fazer para voltar. Vai. Eu não estou só falando de crime violento. É homicídio. O assalto é um crime violento também. Entendeu? Mas elas não cometem mais. Como tem uns que eles saem e continuam cometendo, não vou dizer homicídio, mas às vezes continua traficando, continua roubando, continua furtando, continua aplicando golpe, continua e vai preso e volta. Como eu brinco, sabe, é cadeiro. Eu, de verdade, tem situações que eu nem atendo mais e nem eles pedem mais advogado, nem família. Por quê? Porque, não tem jeito. Mas quem tem jeito, a família investe e a própria pessoa vai atrás. Quando ela se flagra, sai daquela vida, pô, que loucura. E vai, e dá certo. A ponto que ele saiu em 2016, quando ele foi preso, em 2021, janeiro de 2021, no início... Foi de 20? 2021. Porque o que eu quero que você compreenda é que houve essa... Olha aí, que isso é muito importante e você vai entender por quê. A ocorrência na estrada envolvendo essa família, com a polícia mostrando foto do Adriano e desse tal de Genésio, polícia de São Paulo, polícia do Paraná, foi nesse dia, 6 de fevereiro de 2020, lá na estrada. Eu ia te perguntar, no dia 6 de fevereiro é o assalto ou no dia 6 de fevereiro é a prisão dele? 6 de fevereiro de 2020 é o assalto. É o assalto. Aí mostra a foto do Adriano. O Adriano tinha alguma ligação com o Genésio? Eles conheciam? Se tivesse, nem estaria vivo. Depois, o perfil desse Genésio, inclusive, considero que a polícia enfiou o Adriano no meio porque o objetivo era prender. Pra você ter uma ideia, o Genésio ele tem um perfil de pessoa extremamente violenta. Não, tudo bem. Ele não tem nada a ver com o Adriano. Não, mas é porque prenderam o início da ação e os mandados de prisão expedidos, na ocasião, foi contra o Adriano e contra esse tal de Genésio. Mas aí o assalto é feito dia 6 de fevereiro de 2020. Essa família vê essa foto. Diz que é ele, afirma. Diz que é ele. E a polícia abre um inquérito policial, pede a prisão. O Ministério Público fala isso mesmo, vamos prender, queremos a prisão, e a juíza assina embaixo e expede um mandado de prisão, que é expedido em agosto de 2020. Olha só. E o Adriano nisso não está nem sabendo. Vivendo a vida, não, amigo. Não faz ideia de que ele tem um inquérito aberto contra ele. Nada, e ele indo lá, assinando os negócios tudo, e ninguém contando nada para ele. Até a Guarda Municipal sabendo. Agora, veja bem. Quando eu digo para ti que nós estamos enfrentando um fenômeno chamado negacionismo jurídico, por quê?
Porque o caso dele é um caso que você vê a negação de vigência da lei. E eu vou te explicar o porquê. É uma série de artigos que não cumpriram com relação a ele. Olha que absurdo. Quando aconteceu o assalto lá na estrada e foram a polícia militar, essas vítimas foram levadas para a delegacia. Lá na delegacia também pegaram o alvo e falaram, é esse? Ah, é. Eles reconfirmam. As vítimas, em momento nenhum, mudam a versão de que foi ele. Não, pegaram as fotos, mostraram de novo lá na delegacia e tal. Pessoalmente também eles confirmam? Já vou te chegar aí. Olha a foto, é esse. Olha a foto do Genésio, é esse. Ok. Entendeu? Isso em fevereiro de 2020. A polícia, então é esse, ok. Eu vou te falar 2 artigos. O Código de Processo Penal, que é importante eu dizer isso para você, o Código de Processo Penal, o artigo 226, ele trata de como deve ser feito o reconhecimento de pessoas. Como é? Como é? Por exemplo, se a pessoa é vítima de um assalto, vamos fazer esse exemplo. Vítima de um assalto, a polícia atende, leva na delegacia para ouvir a vítima. O certo é perguntar, me diga como foi esse assalto e me descreva o que você puder do assaltante. Primeiramente, não se mostra nada, tem que fazer a descrição física do que a pessoa falar, do que como a pessoa. A pessoa vai falar, ele é alto, ele tem eu acho que ele tem 1,80 m, eu penso que ele deve pesar uns 70 quilos, o cabelo dele era meio curto, o cabelo dele acho que é castanho, os olhos, puxa, era desse tamanho, com essa cor. Dá uma descrição. A cor da pele é tal, tem que fazer uma descrição. Com a descrição, o certo, tem todo... Esse artigo 226, ele tem diversos, sabe? Diversos parágrafos, diversos incisos que dão a sequência exata. Tem uma sequência. Daí, lá pelas tantas, o policial, está me descrevendo, não sei não, se esse não é tal. Tem sempre, toda a delegacia tem um álbum. O certo é esse álbum ser atualizado. Não é digital? Hoje em dia deve ser. Porque pode papel, até ser. Nós vemos delegacias do interior que ainda não estão digitalizando tal, mas a maioria já está. Hoje em dia pode ser até digital. Até mais fácil para você incluir e excluir. Mas, na ocasião, mostraram o álbum físico mesmo, com a foto de 2011, isso em 6 de fevereiro de 2020. Essa foto foi atualizada? Não, a foto não dele como. Ainda criancinha. Mas, Beto, nem teria por quê. Porque dos 20 aos 30 e pouco a gente muda bastante. Lógico, você não tem ideia. E outra, Beto, não tem por que atualizar. Ele foi preso em 2011, em 2011 bateram, fizeram a foto dele, botaram no álbum, essa quadrilha aqui aterrorizou. E quando tinha vítima, mas como houve uma deflagrar e prenderam todo mundo, ok, mas ele depois nunca mais cometeu nada, até porque de 2011 a 2016 ficou bem guardado. Ele podia ter engordado, né? Emagrecido, perdido cabelo, com barba, sem barba, a pessoa muda muito. Ele mudou. Eu tenho a mesma cara, mas as pessoas, a maior parte das pessoas muda muito. Beto, você vai, né, você vai ver, ele você aqui é de um fotos, jeito, né? sim. Eu vou mostrar aqui. Aqui o 2011 e como ele estava em 2020. Em fevereiro de 2020. Não é nem quando ele vai ser, porque ele foi preso, pelo que você já me deu um spoiler 2011. aí, em 2021 que ele foi preso. Isso, perdão, te dei esse spoiler. Você deu esse spoiler, foi 2021. Isso, então, janeiro de 2021. Ele estava, você tem a foto de como ele estava em fevereiro de 2020, não no dia da prisão de 2021. Eu tenho a foto. Ainda, não, é que ele foi preso eu tenho a foto de 2011 de quando ele foi preso em 2021. Tá. Que naquele vídeo. Tanto, ele está daquela forma que você viu no vídeo, é que como eu estava com Covid, ele estava com máscara. Tá, o vídeo a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas também você vai ver, quando você vê todas. Você vai ver que ele tá todo cuidado, até porque ele, né, cabeleireiro, barbeiro, tudo arrumado. É totalmente diferente. Tem aí também 10 anos sendo um tanto desse preso, a gente sabe que as pessoas, né, se detonam às vezes até muito mais. Mas ele até que se arruma, por quê? Realmente, né, cabeleireiro ali, no dia a dia com uma comunidade. E só uma coisa, eles mandam um mandato de prisão de uma pessoa que eles sabem onde mora.
Que eles sabem que está Beto. cumprindo um regime aberto Sim. corretamente. Oh, Não, imagina. Pode eles estão que. Peraí, vamos pegar aqui, caiu. A gente faz meio como ao vivo e no ao vivo caíram os papéis aqui, mas já voltar. Tudo dá Eu gravo certo. como ao vivo, tento o máximo Ótimo. possível não cortar nada. Verdade. Eles mandam mandar. Então lá, vamos voltar. Por Já isso- 6 de fevereiro de 2020, a família aponta no álbum. Eles vão para a delegacia e apontam novamente. Ok. Eles não. Sendo uma pessoa que está dentro do sistema pegando aí, se eles têm um passado e eles sabem onde ele está, porque ele está no regime aberto, onde está tudo Até a assinado. guarda municipal sabia dele. Por que antes de mandar de prisão, Ô, Beto. tentaram falar com ele, Beto. chamaram ele para o reconhecimento pessoal? Como é que foi isso? Porque Quando eu eles falo sabiam, que o houve- Genésio ninguém sabe se onde está, negaram mas a ele vigência de tudo, e nós estamos diante, eu tenho que ser clara, não há outra palavra, de um inquérito totalmente mal feito. Sabe aquela coisa mal feito mesmo, Beto? Mal E daí- feito porque eu quero prender ele de novo ou mal Porque- feito porque eu não quis nem investigar? Porque não quis nem investigar. Veja bem, Beto, o artigo 226 diz exatamente como deve ser feito. Já não fizeram por aí. Pegaram uma foto de 2011, de uma pessoa que de 2011 a 2016 nem estava totalmente segregado. E daí de 2016 a 2020 vivendo a vida dele normal, com dia a dia, tudo. Aí, daí o que aconteceu? Eles não cumpriram como se deve ser o 226, o artigo 226, o reconhecimento, mostraram direto a foto. Tá. A família falou que era e ficou como sendo. Eles também o artigo 6º, o artigo que comanda como deve ser um inquérito policial, ele diz o seguinte: quando a autoridade policial tem notícia de que, foi fulano, vem cá, meu amigo, indicia. Vem aqui, chama. Não é que indicia, primeiro intima. Ouve. Se tem ali... vamos indiciar, cara. Vamos indiciar e vamos ver o que o Ministério Público faz. Esse é o certo. Beto, veja bem. A pessoa é um delegado, uma autoridade. Veja bem. E eu esqueci de te falar. A família diz que quando os bandidos abordaram eles na estrada, eles estavam com coletes da Polícia Civil e com giroflex no carro. Veja bem. Por isso que eles param. Sim. Por isso que eles param e também... Por causa dos tiros lá. Tem tiro. Mas só atirando você pode tentar fugir, porque você está só levando tiro, você não sabe do que é. Agora, achando que é polícia, você acha que pode ter... Você veja bem, Beto, você é uma autoridade policial, chega um casal com uma criança e uma mulher com um carro alvejado e diz: assaltantes me pararam na estrada com coletes da Polícia Civil. Você vai falar: meu Deus, né? Oxe, que é isso? Mostra a foto, diz quem é. Sabe qual foi a única diligência que fizeram? Qual a única diligência que fizeram nesse inquérito policial? Não. Coloquem no sistema Adriano Corrêa Nunes. Colocaram? Veio o endereço dele. Lógico que veio o endereço dele. Porque ele está dentro do sistema. Ele ainda é E lá, aberto da VEP. e lá aparece também o passado Sim. dele prisional. Eles sabem que o cara ele participou da Operação sim. Piratas do Asfalto. Sim. Então só pode ser ele, porque ele já participou de Mas, um Beto, assalto. você tem o endereço da pessoa, você não vai... Você Atrás é pra delegado. Vamos baixar na casa dele, vamos ver se tem colete lá. Pô, tá usando colete nosso, da Polícia Civil. Vamos pegar essas armas, meu. Que é isso, assaltar a família Ia chegar assim? no tal do Genésio mais rápido. Sim. Agora, eles... Não. É perto de onde o Adriano tem a barbearia e mora do Santa- assalto? Dessa região do assalto, cerca de 100 quilômetros Então fica. é perto, tá. Dá para ir voltando para pessoas 1.000 quilômetros, sei lá, 500 Não, quilômetros, não. 600. É tudo ali mais da complicado. região. Mas veja bem, Beto. Não, e você tem até que checar, você tem que perguntar para a pessoa onde você estava nesse dia. Foi feita essa pergunta? Porque é tão básica. Não, Beto, nem chamaram ele. Nem chamaram, já mandaram prender. É isso que você tem. Sim. Sabe o que é o absurdo, Beto? Quando eles receberam esse BO da estrada, mostraram essa foto que até hoje nós não conseguimos entender. O porquê de todas as fotos que se tem em uma delegacia, só a do Adriano e desse Genésio foi mostrado para as vítimas. Beto, veja bem.
O delegado recebeu essa informação e a diligência que mandou fazer foi entregar o endereço do Adriano para ele. Não mandou nada. Não mandou fazer nada. Não mandou buscar apreensão na casa dele. Não fez nada. Não falou assim, policiais, vamos fazer uma campana lá. Não, e tem uma Nada. coisa, até o mandato de prisão sair, foi fevereiro, agosto. Iniciou ele o podia, inquérito. se o sim. cara tivesse, se o Adriano estivesse ali com colete, só aquilo, ele podia ter se livrado há muito tempo também. Não, mas... Daria tempo, tô falando, ao tempo... Mas ele recebeu essa informação no dia da ocorrência. Por que não foi atrás É isso que eu no estou dia? falando, no dia, porque o tempo é muito importante para Sim, você pegar. lógico. Você não pode dar esse tempo. Até pegar a câmera depois eu entrar nas Beto, câmeras. Né? veja bem. Não tinha câmera ali pela Mas, estrada, Beto, nada? o que você tem que entender agora é o seguinte. Fevereiro de 2020 é a ocorrência. Em agosto, depois que o delegado encerrou o inquérito sem ouvir o Adriano, que ele tinha o endereço. Sim. O Genésio não, mas... Foi a única diligência que o investigador entregou, é um papel, tem ele aqui, um papel com o endereço do Adriano. Lógico, ele está no sistema. Sim. Tanto que ele sabe até onde ir prender. Sim, prenderam ele no trabalho. Ocorrência em fevereiro de 2020, agosto, saiu o mandado. Foi expedido o mandado pela criminal de Colorado. Tá? Em janeiro de 2021 foi cumprido o mandado. Ele trabalhando, levando a vida normal. Tanto tempo, de agosto para janeiro? Foi o que fizeram com esse processo. E o que é pior, fizeram um inquérito podendo chamar o Adriano na hora que quisesse. A ocorrência foi 6 de fevereiro de 2020. Poderiam ter chamado ele no dia 7, pego ele no dia 7. No dia 6 mesmo. Você estava fazendo Foi de ontem aí. madrugada, não foi? Sim, você já puxou. Sim. É até melhor. Se você já sabe onde está, vai lá e pega o Beto, cara. nada. Quando chegou lá em janeiro de 2021, então... Ele levou um susto. Ele não tinha mais nada, ele não tinha sabia nem filmagem, não tinha mais nada para dizer. Por isso é que não tinha mais câmeras em lugares nenhum, nem nas estradas, nem as próprias dele. Não tem como. Porque é muito complicado, eu sempre brinco assim. E a polícia e a juíza também, ela entrou assim num lance assim, inquérito mal feito. O que é também muito triste para mim foi, como advogada, ver. O Ministério Público, ele é um órgão que se tem também uma função chamada custo legis. Ele é fiscalizador. Tá. O custo legis é uma forma para se falar que ele é fiscal de tudo. Ele tem que estar de olho em tudo. Por isso que muitas vezes... E o Ministério Público, o agente dele se chama promotor ou promotora de justiça. Então, a primeira visão, a primeira função é promover justiça. Se essa promoção de justiça é pedir condenação, é uma forma de promover justiça. Agora, se é pedir absolvição, também é uma forma de promover justiça. E eu, ao longo dos meus 15 anos de advocacia, vi muitos agentes ministeriais pedirem absolvição. Por quê? Porque tem coisas que se tem que pedir absolvição, porque não há prova. Sim, ou porque há algum erro. Por uma série de razões. No crime, cada caso geralmente é totalmente um caso. Eu entrevistei aqui a doutora Solange Beretta, que agora faz parte aqui do casting fixo do canal. A promotora, não sei se você assistiu, ela fala isso. Ela fala, eu já condenei, mas já absolvi muita gente. E ouvi exatamente isso que ela falou, que é muito usual. É que ela fala que quando chega o processo... Sim. Se um inquérito bem feito, você já tem mais possível. Mas quando você percebe que o inquérito não está tão... Ela já pediu absolvição também. O Ministério Público não serve para prender. O Ministério Público serve para fazer a justiça. E nas funções constitucionais dele está essa de ser o custo legis, ou seja, ser o fiscalizador, inclusive a promotoria legal. Aceitou isso, tanto que se você pede a prisão... O que me deixou muito triste foi em que em nenhum momento, porque... Francamente, teria que... Porque, assim, a autoridade policial, o promotor, ele teria que ter exigido mais coisas, mas ele não exigiu nada, como deixou que a lei não fosse cumprida, deixou que o artigo 226 não fosse cumprido, deixou que o artigo do inquérito policial que diz, se você tem um suspeito, vou usar a palavra simples, se você tem um suspeito, chama... Sim. Intima? Fica aqui, inclusive, se o promotor quiser falar, ou o delegado, o canal está aberto para ouvir todo mundo.
Agora, no caso do Adriano, quando se pede o mandado de prisão, é o delegado que pede ou já é o Ministério Público? Nesse caso, foi o delegado, o Ministério Público deu parecer favorável e a juíza então assinou está todo embaixo. mundo acordado. Então você tem toda a linha de produção, toda acordada. Isso é por preguiça para não se fazer uma investigação correta? Isso é porque a partir de agora, se você tiver qualquer passado de condena e dane-se, você vai preso de novo porque de alguma coisa... Se não foi por isso, vai ser por outra coisa. Por isso já eu vai. digo para ti... É uma equação de tudo. É uma equação de tudo, por isso que eu digo para ti que é uma situação bem complicada. Você vê a estigmatização penal, ou seja, a pessoa passou uma vez, mesmo que no caso dela, até eu confesso foi, mesmo que no caso dela ele tenha feito tudo certo, no caso dele tenha sido feito tudo certo, até a execução da pena, ok, comanda o figurino. Ele estava na sociedade e sendo útil para a sociedade, sendo útil para ele mesmo, para a família, ok. Mas, por ele ter tido um antecedente, a foto continuou lá, acabou, estigmatização penal. Erro judiciário. Para você ter uma ideia, eu entrei em sede de apelação. Quando eu vi esse processo em primeiro grau, eu pensei na hora, não, a juíza fez tudo isso, mas ela vai absolver no final, por quê? Porque em instrução, em audiência de instrução e julgamento, as vítimas falam, olha, eu não consigo dar 100% de que é ele. Foi mostrada a foto, então, mas eu não consigo dar 100%. Volta aí. Então, a própria família volta atrás? Ela diz, em audiência, a família diz, né, em audiência, que não dá 100%. Você vê no processo, inclusive você ouve, né, eles falando... Porque eles ficam frente a frente com o Adriano. Não, eles ficaram frente a frente com ele, né? Porque essas não vítimas... Não frente a frente, aquela coisa que você reconhece? É que as vítimas, em sede de delegacia, só viram foto. Sim. Que deram para eles ver. Porque no 226 eles dizem o rito e o 226 ele não é só também uma questão de fotografia. Se tiver a pessoa, você tem que pegar a pessoa com vários... meio parecidos. Sim, e colocar todo na mundo. Parede. Aquele que é número 1, 2, 3, 4. Tem todo um rigor, porque, meu Deus, tem que se ter rigor. Né? Eu já Legal. vi essas salas de reconhecimento. Não foi feito nada em absoluto dele. E ele é uma pessoa que todo mundo sabia o endereço dele. Tanto que quando expediram o mandado em agosto, cumpriram em janeiro, foram lá. Escolheram o endereço. Esse horário está trabalhando, vamos no trabalho. Gente, dá licença. Chegaram lá, pegaram o Adriano. Ele virou e falou, o que está acontecendo? Isso. Em audiência, essa família, ela é de Minas Gerais. Ela foi ouvida, né? Foi mandado precatório. Hoje, tudo por videoconferência. Foi ouvido por vídeo. E eles não deram 100% em audiência. De verdade, eu achei que ia dar indúbio para o réu. Eu não ia na ilusão de que eles iam assumir que fizeram um inquérito muito mal feito, que o MP não agiu como deveria agir. Eu pensei, vão, né? E aí para um indúbio pro réu, porque é muito, muito, muito evidente. Não. Saiu a condenação. 13 e poucos anos de prisão. Veja bem, fui para a apelação. A família me pegou para... Né, daí me pediu para entrar na apelação. Eu achei já ser tensa, eu pensei, Jesus. Deixa eu te falar, Beto. Mas peraí, já está na apelação, eu quero saber algumas coisas antes. Diz o que você precisa. O Adriano, ele estava onde no dia 6 de fevereiro? Eu acho uma pergunta sempre muito... Se você me perguntar sim, agora... ele diz, ele levantou. Se eu falar assim, Beto, onde você estava no dia 6 de fevereiro de 2020? Eu vou falar assim, minha mãe de Deus, deixa eu parar para pensar, deixa eu olhar meu celular. É difícil deixa saber. eu olhar meu Instagram. Isso, é Por difícil exemplo, saber. hoje você tem redes sociais, você põe foto, isso aqui. Isso. O Adriano sabia e conseguia provar onde ele estava? Ele conseguiu, ele ele conseguiu o Facebook da época, ele conseguiu alguma coisa de marcando, porque eles ora marcavam horário por Facebook, ora por WhatsApp. Marcando, você diz, de clientes. Clientes. Tá. Mas isso aconteceu de madrugada? Não, o assalto foi início, assim, tipo umas 10 horas da noite, mas até a coisa se desenvolver, lógico que o assalto é 10 da noite. Então, tipo uns 10 da noite. Dia de semana, você sabe que dia de semana? Foi um dia de semana.
Dia de semana. E aí o Adriano, ele consegue mostrar e provar onde ele estava? Ele consegue? Porque também um ano antes, às vezes você não sabe. Um ano também. depois, ele mídias conseguiu sociais, sim, ele conseguiu uns prints, ele conseguiu coisas da ele rede tinha social. Álibi é bom, né? Ele tinha álibi. Falei álibi, imagina. Ele tinha um Roberto, álibi, alguém... é a coisa mais triste de ouvir. Ele juntou um monte de testemunha, todos daquele dia. Ele estava onde? Estava trabalhando? Não, na barbearia, ele ele chamou tava lá todo mundo. A defesa, na ocasião, conseguiu todo mundo. Porém, o que acontece? Se você lê a sentença, ele simplesmente fala, não, todo mundo mentiu para poder Esse livrar promotor fala isso? o promotor e o juiz na sentença Eles- também. Eles ficam sempre negando. Tipo, não, essas testemunhas aí. Por quê? Porque como testemunha muitas vezes não é considerado uma boa prova. Eu já ouvi até uma frase horrorosa. E outra coisa, nesse processo, Mas não é uma testemunha, eram várias. Várias. Os profissionais do salão, porque ele tinha outros funcionários, sim, funcionários não dele, mas sabe, você junta profissionais, ele tinha mais um barbeiro que ajudava, mais 2 barbeiros que ajudavam, gente que fazia a unha. Herb de celular, foi para mostrar onde o celular dele estava. Tudo isso foi pedido e negado. Negado? Mas por quê? Porque a juíza falou, 1 ano depois não vai ter nada e negou tudo. Como? Mas herb de celular, um ano depois, mantém ainda te contando onde você estava. Isso não é 7 dias. Tem uma outra situação no processo que era para ter, sim, era para ter isso das herbes, era para ter... GPS de carro. Ele fazia um trajeto que envolvia o salão, passava pela Polícia Federal. Ali, a delegacia da Polícia Federal em Maringá, antes de pegar um outro lugar chamado Contorno Sul. A Polícia Federal, assim, conversando, ligando lá, a gente teria, eles falaram, não teria. 1 ano depois não teria mais imagem. As herbes, não foi feito isso da herb, mas eu tenho em sentença a juíza irritadíssima com a defesa, porque ela diz que a defesa, tipo assim, muito excessos de pedido. Mas lógico que é excesso de pedidos. Você veja bem, você ser preso com toda uma negativa de vigência de leis, que manda ser de um jeito e não foi. A lei manda, inclusive, mandar chamar você, para você ser ouvido pelo delegado, no dia da ocorrência, no dia após a ocorrência. Nada, em absoluto, foi feito. Entendeu? Paraná, né? É o Paraná, né? Paraná. Acham que é frase feita, mas é algo muito importante. Quando você desvirtua o devido processo legal, quando você desvirtua a lei, e a lei ela é construída com muito sofrimento, a maioria das leis tem sangue na elaboração dela, tem muito sofrimento e dor. Ou muita ordem que deve ser seguida, muita ordem legal. A coisa tem que ser ordeira mesmo, para se atingir a coisa certa, porque no crime, no penal, a certeza ela sempre tem que ser absoluta para se buscar a justiça. Entendeu? Ocorre que, olha só, isso tudo, até isso, a gente viu em sentença. Até isso, reclamar do quanto a defesa esperneou. Evidente que a defesa esperneou. A defesa esperneia até hoje. Beto, você veja bem, isso foi para o Tribunal de Justiça do Paraná. Ok. Nós entramos com a apelação. Mas só uma coisa, no tribunal ele foi condenado? O tribunal... Tem um vídeo, eu vou mostrar agora. Sim, excelência. Adriano, qual que é a sua profissão? Sou barbeiro. Há quanto tempo? Há 7 anos. Você é casado? Casado, tenho 2 filhos. Qual que é a idade deles? Eu tenho um filho de 16 anos e tenho um pititico agora de 2 anos e 1 mês. Certo. Adriano, quando te prenderam, onde você estava? Desculpa, doutor, eu estava trabalhando. Sem problema, sem problema. Você chegou a resistir à prisão? Não, senhor. Você sabe quais são os fatos que estão te acusando? Sim, senhor.
Você sabe qual que é a data do fato que estão te acusando? No inquérito está dia 6 de fevereiro de 2020. E onde você estava nesse dia? Nesse vídeo da audiência de custódia, por que ele não pode responder a pergunta que o advogado fez? Porque, Beto, a gente Ele poderia? Deixa eu te falar, na área criminal, o advogado de defesa, ele se depara muito com isso. Negam muito para muitas coisas porque dizem assim, está entrando no mérito. Está entrando no mérito. Entrar no mérito? Em fase de audiência de custódia, eles exigem que você só fale das coisas relacionadas à prisão. Ué, mas ele fez uma pergunta. Onde você estava no dia 6 de fevereiro de 2000? Mas isso não tem a ver com a prisão? Tem. Mas para o juízo deles, para o juízo de Colorado, tem a ver com mérito. Todos os pedidos, todos os HCs que foram feitos, em sede de primeiro grau, negavam, dizendo que, deixa, mais ou menos, vou usar termos simples, deixa a justiça decidir primeiro. Não vamos entrar aqui no mérito da questão. E eles nunca entendendo que, para você poder falar da questão da prisão, você tem que entrar no mérito da coisa. É que, para mim, o mérito é a justiça, é ele poder mostrar, inclusive, numa audiência... Para eles, o porque mérito... uma audiência de custódia... depois você teve de toda a instrução e julgamento. Que é? Como é que é? Aquela primeira que você Aquele viu foi da vídeo lá, custódia. a audiência de custódia. Depois tem a audiência de custódia instrução. não pode, inclusive... Bom, gente, não tem nada aqui, vou encerrar, ele é inocente. Não fizeram Mas nada. poderia fazer. Poderia. E aí ele é julgado e condenado a quê? E por quanto tempo? Por assalto, há mais de 13 anos. De novo? E por ele estar ainda em regime aberto, é pior a situação dele? Peraí que você está fora do microfone. Calma que você está fora. Perdão. Vai. Você tem que ver o seguinte, quando eu falo ele em regime aberto, foi lá daquelas 2 condenações de 2011. Não, eu sei, mas ele estava em regime aberto. Sim. Quando ele é preso, ele Isso. está novamente? Ele estava no final de Isso um prejudica o fato de ele estar em regime aberto. aberto? Sim, regrediram, regridem. Prejudica a condenação. Na verdade, como já está no final da execução, falta 1 ano e pouquinho. Mas está lá, né? Eles regrediram, tiraram... só que a juíza da Vara de Execuções Penais de Sarandi, que é quem cuida dessa execução de pena, ela deixou suspenso. Ela ainda não fez nenhuma decisão, que ela não só sabe que estava em sede de apelação, como agora em recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Você veja bem, está no STJ esse caso. Olha só com o que eu me deparei. Eu preciso te falar isso. E ele foi condenado assim, com inquérito policial, que não foi cumprido nada do que a lei manda, nem para o próprio inquérito policial, nada do que o Código Penal, nada do que o Código de Processo Penal mandam a respeito. Quando aconteceu a ocorrência em 2020, já estava em vigência, inclusive, aquelas alterações que fizeram, falando da cadeia de custódia, para se guardar bem, né, os vestígios do crime. Nada. Sabe o que fizeram? Fizeram fotos assim de celular do carro, com 2 furos assim no carro. No carro das vítimas. No carro das vítimas. Beto, é como eu te disse, se a vítima chega e fala, fui assaltado na estrada com bandidos com colete da Polícia Civil, com arma, tal, ali não recolheram nada. Levaram as coisas do carro, não quiseram pegar uma impressãozinha digital, nada, não tem nada. Sabe a única diligência, sabe a única investigação que tem? Porque você imagina, eu sendo delegado e ouço um assalto desse, eu ia falar para os meus investigadores, corre agora para vai lá na casa do Adriano, faz uma campana, prepara um pedido de busca e apreensão, vê. Às vezes ele tem um amigo que às vezes ele guarda... Até para pegar esse Genésio aí. Eles tentaram, cadê o Genésio? Perguntaram para ele, me dá o Genésio, e ele falou, o Genésio não existe. Não, esse Genésio... Não, existe o Genésio, mas não para ele. Não, imagina, se o Adriano fosse envolvido com uma pessoa como o Genésio, ele já estaria morto, para você ter uma ideia.
De tão violento que... O Genésio não tem nada a ver com a realidade do Adriano. O Genésio, ele é um criminoso muito conhecido lá, E que não mas da tem região de ligação, né? Astorga, E que que não nunca tem teve nada ligação. a ver. Nunca, E agora como é que tá o caso? Ele está preso. Ele continua preso desde janeiro de 2021. Para você ter uma ideia, olha só. Quando que ele foi julgado mesmo? A sentença, deixa eu pegar Porque aqui em para... janeiro de 2021 ele foi preso e lá Isso. ficou. Mas ele A foi... condenação dele saiu em 2022. Que agora mudamos de ano. Agora acabamos de estar em 23. Mas no final do ano? Não, a condenação já saiu no... Ela foi rápido. Ele foi preso em janeiro de 2021, no início aí em 2022, aí, acho que foi em maio, saiu a sentença e daí foi feito o recurso e o tribunal veio com um acórdão mantendo a sentença. A segunda instância? Sim, o Tribunal de Justiça do Paraná simplesmente manteve. Mantém por quê também? Porque nem lê direito? Porque não é um caso midiático? Por que faz? Olha, Porque eu vou prende te falar mesmo. algo que talvez vá te surpreender mais ainda. O tribunal... eu entrei com recurso no tribunal em 2022, né, ano passado, aí um pouco antes do segundo semestre de 2022. O que eu quero te dizer é que em março de 2022, ou seja, um pouco antes até de sair o acórdão, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele teve um novo entendimento. Sabe qual foi o novo entendimento? Mas posso falar em palavras? Não, um novo entendimento a respeito da questão do erro judiciário provocado por reconhecimento fotográfico. Ele simplesmente, de uma forma simples, ele simplesmente falou: juízes de todo o Brasil, parem de julgar ações penais com presos sem que o artigo 226 tenha sido cumprido na íntegra. Ele mudou todo o entendimento. Antigamente, eles deixavam 226 sem prestar atenção. Porém, olha só que situação, desde 2020, o Conselho Nacional de Justiça e o próprio Superior Tribunal de Justiça têm emitido alertas, olha só, chamado a atenção, criado comissões, criado núcleos. Depois desse novo entendimento, mais de 60 processos foram... as pessoas foram absolvidas por flagrante erro no reconhecimento fotográfico por falta de cumprimento legal, certo, da lei, do que a lei realmente manda. Em março de 2020, depois que saiu esse entendimento, de 2022, eu fiquei muito animada. Eu pensei, evidente, porque o caso do Adriano casa como uma luva. Isso. Aí eu cheguei, aí foi distribuída a apelação, foi lá para uma turma do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu pensei, meu Deus, com certeza, está muito na cara. Eles não cumpriram uma vírgula do 226, eles não cumpriram nenhuma vírgula do artigo 6º, eles não cumpriram aquela nova lei que manda resguardar os vestígios do crime. Nada, várias coisas eles não cumpriram. E vamos supor que não tivesse cumprido nada, eram obrigados, porque a única investigação que tem é a diligência do policial. Porque não tem herb para a defesa, mas também não tem herb da acusação. Não tem herb da acusação dizendo, olha, o celular dele indo lá para Colorado e voltando. Também não buscaram como provas. A única prova é o que a testemunha apontou. Isso. E ela mesma volta atrás depois. Ela diz na audiência que no próprio... Ela não vira e fala, não foi ele, mas ela fala, não tenho como apontar 100%. Nem no dia da ocorrência eu tinha como.
E aí, quando você apelou, inclusive com base no que saiu... No novo entendimento, nos alertas do CNJ. O acórdão vem inteiro falando... Daí eu fui Com três os três vezes. juízes deram a mesma opinião? Ele acabou? Os desembargadores. Os desembargadores mantiveram a pena ou mantiveram. aumentaram? Não, mantiveram. Mantiveram a sentença. Não aumentaram a pena, mas mantiveram a sentença. E agora? Agora está no STJ. Está no Superior Tribunal de Justiça. Mas não deveria ir para o STF? Não. Olha, eu tenho negativa de leis federais. Então, isso quem analisa é o STJ. Só para eu entender, isso, você tem o juiz, tem a juíza na primeira instância. Isso. Você subiu para a instância superior. Essa já é a segunda instância? Não, essa seria para nós aí o início do fim. Começa com a juíza de Colorado, com a Justiça de Colorado, a Vara Criminal de Colorado, sai a sentença. A apelação ela é analisada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça. Foi, uma turma... Que não é uma segunda instância. Que é o já segundo é grau. Segundo Sim, grau. Os desembargadores, eles confirmaram a sentença. Eu estive lá, bati nos gabinetes, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ela. Está tudo muito... Não, eu não sei o que aconteceu. Aí agora... Agora está no STJ. Que não é o STF. Não é o STF. Por quê? Porque eu também posso me resguardar com o STF. Mas eu estou deixando primeiro no STJ. Por quê? Porque daí, em último caso, eu tenho negativas de vigência constitucional. Aí eu levo para o STF. Porque as pessoas têm que entender, ver se eu estou errado. Isso. O STF ele tem que julgar esse caso... No âmbito constitucional. Então, assim, o caso do Adriano enquanto eu tiver justiça para ele... E até para você pegar aquilo como uma jurisprudência de organização de lei e tal. Estou errado? Não. Isso. Então, quando você vai para o STF, ele não julga só esse caso, ele julga o conjunto da obra para a sociedade, é isso? Ele só julga se o processo... Se teve afronta constitucional no processo. Isso, tá. Por enquanto, eu estou com afrontas... de legislação de âmbito federal. Sim, mas as leis, quando você não respeita o Código de Processo Penal, quando você tem uma ação penal, a tua instância de caminhada de STJ, é Superior Tribunal de Justiça. Tá bom. E agora está no STJ. Está no STJ parado. Porque, assim, nós, advogados, temos que super cumprir prazo. Não cumpriu o prazo, dançou bonito. Entendeu? E você cumpriu todos os prazos. Sim. O que eu quero te dizer é que está desde novembro, desde o mês de novembro... De 2022. 2022, para aparecer no Ministério Público, que se chama Procuradoria, o Ministério Público do STJ, que atua no STJ. E não tem prazo. Já era para ter. Já era em 10 dias já para ter dado. Nada, está parado. E como está o Adriano? O Adriano, ele está... Olha, é muita dor envolvida. Porque a família que fica fora, ela tem que continuar trabalhando, fazendo as coisas. Ela passa a ter uma série de situações, ficar fazendo visitas, ficar atendendo ele. Ele tem a criança dele, o menor, de quase 4 anos, tem um problema de autismo. A coisa ficou mais difícil depois da prisão, porque ficou sem o PAPS dele, que ele via todo dia. Ia lá para o salão. Tudo mudou, tudo. Você tem uma vida que está tudo ok, graças a Deus. E, de repente, acaba tudo. Você fica em uma situação, dependendo de advogados, dependendo da justiça, e ninguém acreditando em ti. E o que é mais absurdo, em termos profissionais, em termos técnicos, é a tristeza de se ver a justiça negar vigência de lei. Ver o Ministério Público não se incomodar com um inquérito mal feito. Ver o Ministério Público não se incomodar, parte dele. Porque nós temos ainda, viu, Beto, boa parte do Ministério Público, que ainda... Porque eu venho assim, eu preciso explicar, eu venho de 1988, da nova Constituição, eu venho também de uma geração de promotores e promotoras maravilhosos. Buscavam justiça,
defendiam o consumidor, faziam a defesa de deficientes, faziam a defesa de idosos, de criança, dentro do processo penal, ficavam de olho para ver se a polícia estava investigando bem, se o inquérito estava certo. Sabe, nós tivemos. E depois, simplesmente sucumbiu. Boa parte sucumbiu. Eu sei que podem não gostar do que eu estou dizendo, como também boa parte, às vezes, a gente vê de advogados, como a gente vê da magistratura. Mas quando você vê essa degradação, em parte do Ministério Público não se incomodando com um serviço que é básico, bem feito. Eu só pedi o básico, viu? Sim. Eu não pedi além disso. Eu não estou... Mas eles tratam a gente como se fôssemos pessoas que... leva testemunha para mentir, pessoas que esperneiam por espernear. Não, tudo bem. Eles podem até questionar as testemunhas, porque testemunhas, eu tenho uma Isso, frase horrorosa que a gente só ficou com isso, mas isso não é o importante. Não, a testemunha, também, que é o que fala, a testemunha da prova é a prostituta das provas, uma coisa assim. Sim. O que me impressiona aí é que se você tem um crime feito no dia 6 de fevereiro, de um cara que parece que está sendo procurado bastante, que é esse tal do Genésio, e você tem uma pessoa que foi apontada, que você sabe onde está, me impressiona de a polícia não agir imediatamente. Eu não falo nem das testemunhas, eu digo assim, ausência de investigação, ausência do trabalho policial, que é... Total, que isso é porque porque se ele tivesse sido preso... Ele não fez uma perícia em nada, ele não foi atrás... Pô, se ele tem um Genésio para ser pego, e sabe onde está o Adriano, e o Adriano, naquela história ligada ao Genésio, vai atrás. Não fez isso não vai atrás no dia. Não chama para reconhecimento pessoal. Até porque a pessoa mesmo, o tempo você apaga de memória. Isso, é difícil, Beto. Beto, se tivessem, a ocorrência foi no dia 6 de fevereiro, se no dia 7, podiam pegar o Adriano, ele não ia ligar, Sim. mas ele ia conseguir Pede um mandado tudo. de busca para ver, tudo. porque cadê esses coletes, Isso. essas armas, para você... Vai que ele tem uma arma em casa, você tem que fazer balística para ver se os tiros são aqueles. Ele teria pedir muita oportunidade câmera. de defesa. O que eu não percebo aí é que o inquérito ele é muito pouco embasado para um apontamento tão sério. Muito sério. Que é você tirar a liberdade de uma pessoa, mesmo ele tendo antecedentes criminais, que, como você mesma disse aqui, ele errou, mas pagou. Sim, e errou feio, imagina. Mas pagou e estava pagando e estava ali se ressocializando. O que tem aqui é a ausência de uma boa investigação, que é assinada embaixo pelo Ministério Público. Que é o mais triste. O que acontece também nessa situação, Beto? Se tivessem... podiam ter levado ele preso, podiam ter feito... Mas, em seguida da ocorrência, teria dado a oportunidade para a defesa, para ele buscar muito mais coisas. Não um ano depois. Não um ano depois você tem que ficar vendo, meu Deus, buscar uma agenda, buscar Facebook, buscar, sabe? Dá um complicador e ouvindo não. Tanto a sentença como o acórdão, eles falam assim, é vítima de roubo, o testemunho da vítima de roubo já tem força probatória suficiente. Não, meu amigo, não tem nesse caso específico. Por isso que o STJ, o Conselho Nacional de Justiça, vem dando esses alertas. Eles dizem basicamente assim, olha, se você tiver um inquérito mal feito, um inquérito feito com um mau reconhecimento, vamos usar um termo assim, você vai levar até o magistrado a uma indução errada a respeito do acusado. O magistrado vai se contaminar, o promotor também vai se contaminar. Vão para a jugular de um ser humano que não é o culpado. Não se faz justiça não prendendo a pessoa certa. Não se faz justiça não retirando da sociedade quem de fato promove violência. Eu queria só, em 1 minuto, te falar. O Genésio, eu fiz um levantamento, eu trouxe um perfil de quem era o Genésio. Ele tem, da última vez que eu vi, mais de 90 anos de cadeia.
Ele estava com mais 4, 5 processos que lhe vão render cerca de mais 60 anos. Ele é altamente perigoso. Não vou dar o nome completo dele aqui, mas ele é altamente perigoso. Ele sempre foi um tormento para o sistema penitenciário do Paraná, porque ele é bandido violento mesmo. Para você ter uma ideia, um dia bandidos invadiram a casa do pai desse general e mataram ele e atiraram no neto dele. Entendeu? Para você ter uma ideia de como ele é envolvido com muito teor de violência, com crimes violentos. O Genésio ele é envolvido com tráfico, com coisas, com homicídios, com administração de organização criminosa, que muitas vezes manda matar um ou outro. Ele tem um outro perfil criminológico, nada a ver com o Adriano. Aliás, se o Adriano fosse envolvido com ele, o Adriano já estaria morto. Ou estaria com uma capivara enorme, como falam, Sim. né? O Adriano, depois, ele ficou de 2011 a 2016 segregado da sociedade, quando esteve na sociedade, de 2016 a janeiro de 2021, quando foi preso, sem nenhum tipo de ocorrência. Alguém envolvido com o Genésio jamais ficaria em branco, passaria sem uma marcação nos antecedentes, Sim. teria BO, ou estaria morto, porque o Genésio é de um perfil muito violento, muito violento. E agora a gente precisa esperar, então, essa resposta do STJ. Isso. Já fica aqui o convite para quando sair a resposta, a gente conversar de novo. O CN, quando você olha toda a situação do STJ e do Conselho Nacional de Justiça, eles vêm com bastante alerta, eles têm feito vários comunicados, várias matérias a respeito disso, e mais, o último levantamento que eu fiz era 60, mas acredito que já esteja chegando em 90 o número de processos que chegaram lá no tribunal com esse mesmo tipo de situação. 90 pessoas podem estar presas. 90 pessoas, já soltaram, muitas delas. A última vez que eu vi, 60 delas conseguiram a liberdade e a inocência, conseguiram provar em crimes de homicídio, porque não é só, são vários crimes, crime de homicídio, crime de assalto, furto, sabe? Pessoas com furto simples, sabe? Coisas assim que simplesmente botaram foto ou simplesmente consideraram que ela era parecida com uma foto que também não tem nada a ver com ela. Sim. Entendeu? Então, é na busca da justiça. Eu aos órgãos que são competentes, já fiz tudo e quero chamar a atenção. Lógico. Da sociedade para isso. Quando sair a resposta, você, por favor, me fale, a gente pode conversar de novo. São muitos casos no Brasil, eu sou só uma advogada, mas muitos. Então, nós precisamos parar de fazer investigação mal feita. Porque quando eu tenho um inocente preso, quer dizer, o verdadeiro está fora. Sim. E está aterrorizando a sociedade. Então, nós precisamos seriedade e cumprimento legal. Se a lei manda fazer de uma certa maneira, tem que ser feito. Ela manda fazer assim porque ela foi criada, ela teve um intuito, o legislador sabia o porquê e, geralmente, ela tem um histórico de dor e sofrimento que a transformou em lei. Claro, entendeu? Tá. Então, deve ser obedecida. Obrigada. Eu que agradeço. Tá? Agradeço muito pela conversa, foi muito boa. Desejo que a justiça seja feita. Te informo e me conta o que for. E fica aqui também o canal aberto para o promotor, a juíza ou quem quer aqui o delegado quiser trazer a sua versão, o canal está aberto para a gente ouvir. Né? Eu gostaria muito, inclusive, de perguntar por que as herbes não foram vistas, por que não foi a... Fica aqui o convite para, se quiser responder. Isso. E, se não, você me mantém informado, a gente qualquer coisa faz a atualização. Porque, antes de mais nada, o promotor de justiça, ele lida com a justiça. Não vou te colocar numa saia justa perguntando se você acha que ele é inocente, porque isso não cabe a uma promotora dizer. Mas eu posso te perguntar, existem provas suficientes para se prender? Se não, em dúvida não é pro réu, uma coisa assim que fala? Veja, a pergunta que eu devo responder é o seguinte: com o que você leu, você acha que ele deve ser condenado ou absolvido?